Olá, seja bem-vindo ao canal Ultra. Esse é o Pisa Fundo Última Chance, onde a gente fala dos campeonatos que foram decididos na última corrida. Chegamos na década de 50, chegamos na reta final do nosso quadro. Vamos falar da temporada de 1959, título do Jack Brabham com a Cooper. E eu estou aqui com o meu amigo Luciano Mega para contar um pouquinho a história dessa temporada. Olá, Luciano. Olá, Matheus. Vamos entrar aí naquilo que muitos chamam de era pré-histórica da Fórmula 1, né? As primeiras temporadas, né? E essa primeira década aí teve 5 campeonatos que terminaram na última corrida, né? Então teremos 5 episódios nessa última temporada. E a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que nós não temos uma camiseta só, tá? É que vamos gravar os 5 episódios no mesmo dia. Vale ressaltar, né? Vale ressaltar, então, que nós vamos gravar os últimos episódios todos no mesmo dia, né? Então, não se assuste, a gente vai estar com a mesma camisa, mas é porque a gente gravou tudo no mesmo dia. Bom, temporada de 1959, que chegou à última corrida em Sebring, nos Estados Unidos, com 3 pilotos disputando o título: o Jack Brabham, da Cooper, o Tony Brooks, da Ferrari, e o Sterling Moss, também da Cooper. E a gente vai se debruçar já sobre esse gráfico. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no calendário, Luciano. O calendário da temporada de 1959, a gente vai perceber que são temporadas bem menores, né? A gente começou, o primeiro que a gente fez, cronologicamente, foi o de 2016, com já 19 corridas, 20 corridas, 20 e tantas corridas. E aí o calendário com 9 corridas, contando com a Indy 500, né, Luciano? E esse calendário aqui me surpreendeu, né? Primeiro que ele começava em maio, né? Com o GP de Mônaco. E outro, me surpreendeu muito ver que teve um GP dos Estados Unidos, né? Que encerrou o campeonato em Sebring. E isso me leva a crer que essa situação de Indianápolis e de que não corriam em Indianápolis porque tinha que atravessar o oceano não era totalmente verdade, né? Porque atravessaram o oceano para correr em Sebring, né? Sim. Então, devia ser outras situações aí, além da viagem, mas devia ter outras situações aí que o pessoal da Fórmula 1 da Fórmula 1 europeia não vinha para Indianápolis, né? E aí são 9 corridas, mas que na prática para o campeonato é 8 que conta, né? Porque o pessoal que corria em Indianápolis corria só em Indianápolis. Sim. Nenhum dos 3 candidatos ao título, que é em quem a gente vai focar, nenhum deles foi a Indianápolis fazer a Indy 500 na temporada, né? E acho que praticamente ninguém em nenhuma temporada, são pouquíssimas exceções, né? O Jim Clark, que ganhou a Indy 500, inclusive, mas aí a Indy 500 eu acho que nem fazia mais parte do calendário quando ele foi correr a Indy 500. Acho que não, eu acho que a Indy 500 faz parte nesses anos 50 aí. Isso. Eu não sei até que ano ela vai, mas enfim. Mas aí tá lá, ó, depois, né, Mônaco, a Indy 500, Holanda, França, Grã-Bretanha, Alemanha, Portugal, Itália, e aí terminando nos Estados Unidos. Outra particularidade que tem nessa época, né, é que por vezes, claro, e aí, óbvio, a gente tem que entender como é que era a logística da época, tudo mais complicado, né, mas por vezes passava muito tempo sem ter corrida, né, Matheus? Então, olha só, da corrida da oitava, que foi em Monza, né, 13 de setembro, e a final vai ser em 12 de dezembro. Sim, verdade, muito tempo, né? É o tempo de intervalo entre uma temporada e outra hoje em dia, né? Esse tempo, assim. 2 meses, é isso aí. Muito bem. E, Luciano, qual você está sempre escolhendo as pistas antigas aí para destacar? E qual que vai ser o destaque dessa temporada de 1959? Matheus, é uma pista que, quando eu jogava videogame, eu gostava de jogar, uma pista antiga, que não existe mais, que era em Berlim, que era praticamente um oval, tá? Que é a pista de Avos, né? Tá aí o traçado dela, deixa eu diminuir um pouco o zoom da imagem. Aí, ó. Aí o traçado dela, ó. Ela tinha, Matheus, 8,3 quilômetros. E 4 curvas apenas, né? Na verdade, era um avenidão, né, onde faziam os retornos, né? Sim. Então, mas olha que maluquice, olha a largada até a primeira curva, então, se ela tem 8 quilômetros ao todo, 8,3, devia ter, sei lá, uns
13,5, 4 até a primeira curva. Olha Sim. lá. Tá vendo? E aí dava uma puxadinha para a direita e fazia a curva para a esquerda e depois era um pouquinho diferente o outro lado, né? Só para fazer a volta ali e engatar. E eu achei um videozinho dela, Matheus. Opa! Achei um videozinho da pista de Avos, bem curtinho, tá? E depois o link do vídeo vai estar na descrição, tá, pessoal? Olha só. Aí, né? Era larga, né? Dá para ver que era uma avenida, ó. Tá? Os fenos, né? Sim. Essa aí, pelo jeito, é a primeira curva, né? Aham. E essa aí é E é a última. inclinada, né? É a última, né? Uhum. E aí em Avos, nesse ano, ganhou... Quem ganhou em Avos foi o Tony Brooks, de Ferrari. Ó, tem um Olha esse acidente ali, acidente. né? E o piloto E sai andando, lotado né? aqui. Hã? O piloto saiu andando, né? Ele caiu Acho do que carro e sim. saiu andando. Não devia vir tão rápido ali, né? Olha que assim, essa inclinação, né? Assim, acho que é mais inclinado que Monza, né? Que é a antiga parabólica Parece de que é, né? Monza, né? E eu acho que fica muito nítido outra coisa, né, Luciano? Você falou, a Fórmula 1 não corria a Indy 500 porque não atravessava o oceano. Também não era por causa do formato do circuito, já que a Fórmula 1 correu em Avos, dava para correr em Indianápolis. Pois A é, questão é pelo jeito. não correr com outra categoria. Eu acho que o lance da Fórmula 1 era esse, né? Não correr com outra categoria. E pela maneira... Não, mas a categoria que a gente chama de Indy hoje não tinha ainda. Uhum. Não Mas tinha. Eu acho... Enfim. Mas, e outra coisa, né? Se for falar de segurança, é só olhar, né? Indianápolis muito mais segura que Avos. com certeza. Tanto é que foi a única, viu? A única vez que a Fórmula 1 correu em Avos foi essa aí, 59. Então, olha aí, Grande Prêmio da Alemanha em Avos, né? Sobre os pilotos e equipes, a gente costuma trazer umas curiosidades. Antes a gente passava a lista completa, né, de pilotos e equipes. Hoje é impossível, porque ó, vou olhar aqui no campeonato, não tem nem número aqui para todos aqui, mas porque conta os da Indy 500, deve estar dando na faixa de uns 70 pilotos aqui. Nem vou contar aqui porque vai ser impossível. Algumas curiosidades. Tivemos um brasileiro nessa temporada, o Fritz Dorey, que fez 3 corridas, né, pela Maserati, um Maserati comprado. Ele só terminou uma dessas corridas, terminou em 10º no GP da França. Né? Então foi o único brasileiro que participou da temporada. A Maria de Philips, né, que a gente já citou em outro episódio, que foi uma pontuadora, ela não tentou se qualificar para o Grande Prêmio de Mônaco e não conseguiu, participou também. E uma curiosidade que a gente percebeu aqui, produzindo o programa, é que um dos candidatos ao título, Tony Brooks, teve que fazer uma corrida por outra equipe. Ele era piloto da Ferrari, mas por algum motivo, por uma suspensão, pelo jeito que a gente pesquisou aqui, a Ferrari não correu o Grande Prêmio da Inglaterra. E aí o Tony Brooks fez o Grande Prêmio da Inglaterra pela Van Wall. Então, se a gente tem... O Fangio é o único piloto a ter mudado de equipe durante uma temporada e ganhar o título. Se não me engano, 54, ele muda para Mercedes durante a temporada e é campeão. Então aí a gente teve um concorrente ao título que fez uma corrida por uma equipe diferente, né? Que foi o Tony Brooks. Fez pela Ferrari a temporada inteira e uma pela Van Wall. Coisas inimagináveis nos dias de hoje, né, Luciano? E mais um motivo, né? A Ferrari não foi para essa corrida. Aí ele deve ter chegado lá no cara da Van Wall, tem um carro sobrando aí, deixa eu participar nessa aí. Só que ele acabou não concluindo a corrida, né? Não terminou, foi o primeiro a abandonar, pelo que a gente viu aqui no relato, foi o primeiro a abandonar a corrida, então não deu lá muitas voltas com a Van Wall, e aí a gente vai ver já no gráfico o decorrer dessa temporada, Luciano. Assim, sobre pilotos eu acho que é isso, assim, não teve nada assim que me chamou muito mais atenção, não. Podemos ir pro gráfico, podemos ver como se decorreu o campeonato e vale a pena a gente explicar a pontuação. Importantíssimo, inclusive, a gente
explicar a pontuação, explicar porque que tem meio ponto aqui. Seguinte, nessa época, deixa eu só conferir uma coisa aqui, se já eram 5 primeiros ainda, tá? 8 pontos para o primeiro, 6 pontos para o segundo, 4 pontos para o terceiro, 3 pontos para o quinto e 2 pontos... Perdão, 3 pontos para o quarto e 2 pontos para o quinto. Eram 5 primeiros. Tinha 1 ponto para a melhor volta. E um fator interessante que a gente vai observar aqui é, se o piloto abandonasse, ele fazia o ponto de melhor volta. Valia então, igual, a volta valia. Valia igual. Na época ainda não tinha os milésimos, sabe, Matheus, se empatasse, levava meio ponto. Ah, não tinha centésimos, né? Tá. É. Se empatasse a melhor volta, meio ponto para cada um. Meio ponto para cada um. Então... Ô, Matheus, mas sabe que nisso aí, o meio ponto, claro, óbvio, contingência da época, os cronômetros ainda não eram tão precisos. Mas isso aí de valer a volta mais rápida, eu acho que tá certo. Eu acho até que hoje, que só vale para os 10 primeiros a volta mais rápida, eu acho às vezes injusto com um cara de uma equipe pequena que de repente acerta a volta mais rápida. Sim. Eu acho que ele tinha que somar esse ponto mesmo, estando fora dos 10. Concordo com você, concordo. Acho que poderia ser algo a se pensar. Né, dava até sei lá, até um ânimo para as equipes pequenas, fazer mais um pontinho e tal. Alguém fora tentar parar no finalzinho, né, que tá fora da zona de pontuação, para no finalzinho e vai tentar fazer a melhor volta. Ia ser um baita movimento no box, né, na penúltima volta. Sim, por que não? Então, a gente vai observar isso nesse calendário aqui, a gente vai mostrando para você que é principalmente o que está em negrito aí, né, os que estão em negrito que a gente vai ver que marcaram a melhor volta, como já no Grande Prêmio de Mônaco, o Jack Brabham ali está com 9 pontos somados pelo primeiro lugar. Por quê? Ele ganhou a corrida e fez a melhor volta. Então ele tem 9 pontos ao invés dos 8 que era para a vitória. O Tony Brooks ficou em segundo, então marcou 6 pontos. O Sterling Moss não terminou a corrida, ficou zerado, né? E logo depois ali a Indy 500, né? Eu fiz questão de colocar o equivalente à Indy 500 só para a gente ter demarcado ali, né? Nenhum deles fez a corrida, né? Então, essa primeira corrida em Mônaco, né, Luciano? Vale uma outra coisa sobre resultados. Apenas os 5 melhores resultados contavam para o campeonato, tá? A época dos descartes, porque se abandonava muito, né? Então, dos 8 corridas, né, que foram feitas de fato, apenas os 5 melhores resultados contavam, Luciano. Tá certo. 3 tu jogava fora, então. Isso. Então isso impactava na briga pelo título, né? A gente vai ver que teve um dos anos para frente que o piloto chegou até a impossibilidade de pontos de chegar ao título, mas ele não conseguiria chegar por causa dos descartes. Claro. Agora, que eu tô vendo aqui, me chamou já a atenção de cara aqui no gráfico, né? O Sterling Moss, né? Uhum. Ou ele ganhou a corrida, ou foi segundo, ou abandonou. Sim. E não, ele fez uma desqualificação na França. Isso, ele tem uma desqualificação. Ele tem volta mais rápidas aí. Ele era um piloto, né, apesar de não ter sido campeão, se debate talvez se ele tenha sido o melhor piloto a não ser campeão, né? Pegou a época do Fangio. Né? A gente vai ver campeão sem títulos, né? Ele era chamado. Isso. Então, a gente vai ver isso mais para frente. Na Holanda, então o Jack Brabham fica em segundo, vai a 15 pontos. O Tony Brooks não termina, permanece com 6. O Sterling Moss não termina a corrida, mas faz 1 ponto da volta mais rápida. Ele sai do 0 no campeonato. Então, mesmo não terminando a corrida, ele faz 1 pontinho, né, para o campeonato. Na França, olha como o Sterling Moss, a gente está falando de uma época de pontuação bem baixa, né, como ele vai ficar bem para trás. Porque o Jack Brabham, terceiro, vai a 19 pontos. O Tony Brooks ganha, vai a 14 pontos. O Sterling Moss, ele é desclassificado, mas ele fez a volta mais rápida e mantiveram a volta mais rápida dele. Foi uma grande dificuldade de achar esse 1 ponto, né? Quando eu fui fazendo as contas, fui fazendo a soma, cadê esse 1 ponto? Daí eu fui lá buscar na corrida que ele foi desclassificado, que o ponto foi considerado da volta mais rápida.
Então, assim, desclassificação entre aspas, né? E aí o Grande Prêmio da Inglaterra, que chama a nossa atenção, porque a gente até falou, né? O Tony Brooks, ele tá aqui com o gráfico da Ferrari, mas essa corrida especificamente ele não fez pela Ferrari, a Ferrari estava suspensa, ele fez pela Van Wall, não terminou a corrida, ficou com 14 pontos, Jack Brabham ganhou, foi a 27 pontos, o Sterling Moss ficou em segundo, fez a volta mais rápida dividida com alguém, que não é nenhum dos outros dois que está aqui. Ele fez a volta mais rápida, dividiu o ponto da volta mais rápida, por isso ele foi a 8,5 no campeonato. Aí nós temos o Grande Prêmio da Alemanha em Avos, que o Luciano trouxe para a gente as imagens, né? Com a vitória do Tony Brooks, né? Ganhou, foi a 23 pontos, fez volta mais rápida. Nem o Brabham, nem o Sterling Moss terminaram essa corrida. Então, o Brabham continuou com 27 e o Sterling Moss com seus 8,5. Matheus, deu uma falha aqui na minha... Ah, não, Cooper, tá certo. Só queria confirmar a equipe do Jack Brabham. Cooper, tá. Isso. Os dois eram da Cooper, o Brabham e o Moss. E o Moss também, tá. Isso. E aí vai vir a reação do Sterling Moss, que ele vai ganhar as 2 corridas em sequência, vai ganhar em Portugal. Jack Brabham não termina a corrida e o Tony Brooks não pontua, fica em 9º, né? Então fica 27 para o Brabham, 23 para o Brooks e 17,5 para o Moss. E o Sterling Moss, depois desse início de temporada complicado, ele ganha outra, né? Ganha na Itália. O Tony Brooks não termina e o Jack Brabham fica em 3º. E o Sterling Moss vai para a última corrida, né, em Sebring, na vice-liderança, apesar de todos os problemas do campeonato, ele vai para a última corrida na vice-liderança com 25,5. O Brabham vai com 31 pontos e o Tony Brooks com 23 pontos, tá? E aí, antes da gente entrar na última corrida em si, a gente vai falar um pouquinho aqui da matemática que eles precisavam, porque tem a questão dos descartes, né? Então tem umas questões para a gente olhar. O Brabham, para ser campeão, ele poderia ser primeiro, né? Ganhar a corrida, acabava o campeonato. Segundo, com o Moss ficando atrás, em qualquer posição atrás dele, você vai perguntar, mas por que a diferença era grande? Porque tinha o descarte, né? Então, as contas com os descartes eram um pouquinho diferentes. Como que só contavam 5 melhores resultados, e ele já tinha, até o Grande Prêmio dos Estados Unidos, 5 resultados pontuáveis, né? Eles descartariam um. Tanto é que ele chega com 31 pontos e ele termina oficialmente o campeonato sem descartes com 31 pontos, porque ele vai descartar o 4º lugar dele da última corrida mesmo. A pontuação que ele descarta. Terceiro e volta mais rápida com o Sterling Moss de segundo para baixo. E se o Brooks fosse segundo ou qualquer posição para baixo, e o Sterling Moss fosse terceiro ou qualquer posição para baixo, o Jack Brabham seria campeão sem precisar pontuar, né? Que foi o que aconteceu, né? O Sterling Moss precisava ganhar a corrida. Se ele ganhasse a corrida, não dependia de ninguém, né? Aí com o segundo, só se o Brabham estivesse atrás dele e o Brooks fosse o primeiro sem a volta mais rápida. E segundo com a volta mais rápida, com o Brabham ficando atrás dele. E o Tony Brooks tinha uma conta mais complicada. Se o Moss ganhasse, o Jack Brabham podia ser segundo. Seria o Moss campeão igual, por causa do descarte. Isso, exatamente. Exatamente. Por isso que a matemática é um pouco mais complexa, né? Não é só a pontuação. Né? E se eles empatassem em pontos, o Sterling Moss teria a vitória número 3, né? Mas não empataria porque o Sterling Moss tinha um meio ponto, né? Para desempatar. E o Tony Brooks precisava ser primeiro com a volta mais rápida e o Brabham ficar de terceiro para baixo. E primeiro, sem a volta mais rápida, aí o Moss teria que ser segundo, sem a volta mais rápida ou para baixo, e o Brabham de terceiro para baixo também. Então a situação do Tony Brooks era mais complicada para esse Grande Prêmio dos Estados Unidos, né? Então
o Jack Brabham chegou numa posição muito interessante para ganhar o campeonato. Para ele, praticamente ali, se o Sterling Moss não ganhasse, ele precisava fazer ali mais uma corrida de marcação, né? Sim. Dessa corrida a gente tem imagem, Luciano, de Sebring? Tem imagem de Sebring. Antes só deixa... Bom, não, vamos colocar a imagem primeiro, depois a gente faz os comentários. Só vamos colocar as imagens aqui. Coloquei certo? Coloquei. Esse grid que era feito 3 carros numa fila e 2 noutra, né? Era tudo embaralhado desde o início, né? Uhum. A gente vê imagens aí são, né? Óbvio que nessa época as imagens são bem, né? Sim. Bom, na verdade a gente tem que agradecer que tem alguma imagem. Né? Aí um acidente, ó. Essa corrida, Luciano, que o Sterling Moss abandonou na volta 5, então acabou deixando o caminho aberto para o Jack Brabham ganhar. Quem ganhou essa corrida foi o Bruce McLaren, também de Cooper, né? Como a gente fala, tinha muito carro da mesma equipe. É a única corrida que não é um dos dois que ganha, um dos 3 que ganha, né? Isso. A única corrida que não é um dos 3 que ganha. Então, quem ganhou essa corrida foi o Bruce McLaren de Cooper também, né? E aí o Jack Brabham ficou em quarto, né? Mas o Tony Brooks, que foi o outro carro que terminou a corrida, ficou em terceiro. Então ele descartou esse quarto lugar, ficou com os 31 pontos. E com a pontuação de terceiro lugar do Tony Brooks, ele não foi suficiente para ele ganhar o campeonato, foi o suficiente para ele subir para a segunda posição que ele tinha perdido na corrida anterior. Ele retomou, né? Acabou como vice-campeão, mas não foi o suficiente para disputar o campeonato. Jack Brabham, campeão pela primeira vez, né? Primeiro título da Oceania, né? É verdade. Não, e aí é o seguinte, umas curiosidades aí, tá? Para quem acha que a competitividade antigamente era melhor, né? Só os 5 primeiros terminaram e o quinto, que foi o Innes Ireland da Lotus, chegou 3 voltas atrás. Tá? Claro que a chegada foi apertada, né? Apertada não, né? 6 segundos atrás o Maurice Trintignant da Cooper também chegou atrás do Bruce McLaren. Isso, né? E aí é até um dos motivos porque só pontuavam 5, pontuavam pouquíssimos carros. Terminou só 5, né? Então faz sentido, né, que se pontuasse pouco nessa época, porque terminavam poucos, né? É verdade. Então, Grande Prêmio dos Estados Unidos marcou esse primeiro título do Jack Brabham, o segundo que passou aqui pelo Última Chance, né? Porque a gente discutiu o outro título dele em 66 com a Brabham, não discutiu? Ou foi o vice não com me lembro o agora. Ganhando? Não tenho certeza. Se foi 60. Não, acho que a gente discutiu 67, que foi o vice com o companheiro dele e empregado dele ganhando em cima dele. Que a gente discutiu, que foi o Denny Hulme. Foi isso mesmo. Então foi 67. Então, esse primeiro título do Jack Brabham, Luciano. Algo mais para a gente acrescentar sobre essa temporada de 1959? Não, Felipe, só reforçar, né, cara, que o mais legal da gente fazer esses programas aqui é alguns mitos aí que a gente vai, se não rebater frontalmente, mas pelo menos a gente fica com a dúvida, né? Que foi, por exemplo, esse ano de 59 aqui, eu não me passava pela cabeça que tinha outra corrida nos Estados Unidos sem ser a Indy 500 nessa época, né? E teve Sebring, né? E também uma pista praticamente oval na Alemanha, né? De rua, um oval de rua. Né? Loucura, né? Então a gente serve para ficar com a pulga atrás da orelha aí, Matheus. Mas temporada bem, né? Interessante aí, né? E tá vendo ali que tu disse que teve um brasileiro, né? Teve um uruguaio também, Asdrubal ou alguma coisa agora. Só que eu acho que ele correu só Indy 500. Tá? Entendi. Só porque ele tem uma corrida só. Um argentino também, Alejandro de Tomaso. Esse aí correu a última prova. Enfim, tinha gente do mundo inteiro já. Isso sim, né? Fórmula 1 é mundial desde sempre, né? No GPs ainda não, era só Europa e América do Norte, né? Nessa época. Mas pilotos
desde sempre é mundial, né? Verdade. Bom, é isso. Essa foi a temporada de 1959 do Pisa Fundo Última Chance. Fique ligado, pois você continua assistindo aqui na próxima semana a temporada de 1958 do Pisa Fundo Valeu. Última Chance. É isso. Um abraço.